Boa noite. O Tio Patinhas, um dos personagens infantis mais queridos de Walt Disney, ficou mundialmente conhecido não só pela sua avareza, mas também pelos seus mergulhos numa enorme piscina de moedinhas. Para juntar todo aquele dinheiro, é bem provável que ele tenha guardado e administrado muito bem desde a primeira moedinha que ganhou, como fazem algumas crianças quando recebem as suas mesadas. Mas na hora de colocar a mão no bolso, existem pais que ainda não sabem se os filhos entendem o verdadeiro valor do dinheiro. Para ajudar a administrar essas ansiedades, eu estou aqui com a Cássia Daquino, especialista em educação financeira. Boa noite, Cássia. Boa noite, Luciana. Qual é o verdadeiro valor do dinheiro para a criança? Depende da idade e depende principalmente da noção que os pais vão transmitindo a ela em relação ao que eles consideram valoroso ou desprezível ou indiferente em relação ao dinheiro, né? Os nossos filhos são, em muito boa parte, reflexo do que a gente ensina a eles e, sobretudo, do que eles vão vendo na gente sem que a gente nem diga. Mas desde bem pequenos eles já têm uma noção do que o dinheiro faz, né? Acontece o seguinte, nas sociedades modernas, urbanas, nas famílias em que pai e mãe trabalham fora, é muito comum que a gente só se encontre com os filhos em situações de consumo nos finais de semana. Né? Então é aquela história de ir ao shopping, ou alugar uma fita, ou filme, ou vai ao restaurante, etc, etc. Enfim, muito cedo o consumo se insere na vida das crianças, de modo que cada vez mais precocemente elas começam a pedir que os pais comprem alguma coisa. Então elas podem até não ter noção do dinheiro. Há quem chegue a muito adiantado na vida adulta sem compreender exatamente quanto é que vale de fato o dinheiro. Mas elas aprendem cada vez mais cedo que o dinheiro adquire coisas. E o que pode ser muito pernicioso, elas vão criando vínculos entre o prazer da convivência com os pais e o prazer do consumo. Isso é que pode ser realmente um problema. Associar o prazer da companhia dos pais ao consumo, não é? Porque o tempo todo em que estão juntos, estão consumindo alguma coisa. Isso pode ser um problema. Não é um problema só no Brasil, isso é um problema em todo o mundo. Isso tem chamado a atenção de educadores sobre como é que se pode disciplinar, digamos assim, o consumo infantil. Você foi uma criança consumista quando criança? Não fui não. Eu venho de uma família muito sensata em relação ao consumo. E acho que isso, inclusive, foi fundamental para depois eu desenvolver essa carreira. Não fui de economista. Você acha que as crianças hoje estão muito consumistas? E assim, quais são as reais necessidades de consumo das crianças? Elas estão se tornando, não sei se propriamente consumistas, mas elas dizem que querem consumir. Eu tenho a impressão que às vezes nem tanto por convicção. Sabe quando a criança é muito pequena, ela fala quase porque aquilo é parte do dialeto. Então ela começa a pedir, compra isso, compra aquilo outro, mas sem realmente querer que os pais comprem. É só uma maneira de expressar alguma coisa. O que me preocupa mais é que os pais embarquem nessa canoa e muitas vezes se deixem levar pelo que é só um apelo infantil, uma desculpa para falar alguma coisa, digamos assim. Deste ponto de vista, eu acho que o que chama mais a atenção é o fato dos pais cederem com mais rapidez, com grande facilidade a essas luzinhas de consumo, do que propriamente fixar que a criança está se tornando mais consumista. Eu não acredito nisso. Até porque a gente tem que ter clareza do seguinte: até os 9 anos, que é quando a noção de grupo se torna importante para a criança, antes dos 9 anos não há razão concreta para se imaginar que uma criança de fato seja consumista. Ou precise consumir. Absolutamente. A partir dos 9 anos é possível compreender que numa ou outra circunstância ela queira se identificar com um grupo e que aí sim possa pedir o tênis tal, a calça tal, etc, etc. O que não significa que os pais devam conceder. Não é? Mas é compreensível que ela tenha esse impulso. Antes disso, quase sempre é só um exercício, deixa eu ver até onde eu vou. E a mesada? Quando começar a dar a mesada para os filhos? Olha, Luciana, a mesada é uma maneira, dentre 7.332, de se educar os filhos em relação ao dinheiro. É uma.
não é a única em absoluto. Mas é uma bastante conhecida, na mesada, semanada. É uma maneira que eu digo o seguinte: se a mesada é mais ou menos como antibiótico, se ela é dada na dose certa e na hora certa, o resultado é muito bom. Agora, na dose errada e na hora errada, faz tanto estrago que era melhor que os pais desistissem. Isso é verdade, é verdade. O que você tem observado nisso? Algumas pisadas de bola são clássicas. Então vamos falar das que não deram certo, depois vamos ver, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, tivemos aqui 20 e tantos anos de inflação. Isso deixou uma marca, uma cicatriz, que a gente vai demorar ainda um tempo para conseguir superar, né? Os pais das crianças que estão crescendo sob o signo do real estão tateando uma maneira de fazer isso. Estamos todos, de certa forma, aprendendo nós mesmos a lidar com o dinheiro e tentando ensinar alguma coisa aos nossos filhos. Mas um erro frequente é associar mesada a desempenho escolar, por exemplo. Seja para recompensar um bom desempenho, então toma lá dinheiro por isso, seja para punir um desempenho que esteve aquém das expectativas dos pais. Então, vamos imaginar que uma criança que não tenha ido bem na escola, que seja punida dessa maneira. Isso é uma deformação do modo como esse assunto deve ser encaminhado. Se a gente considera que qualquer criança bem atendida do ponto de vista psicológico, afetivo, pedagógico, tem tudo para ir bem na escola, se isso não acontece, a causa é que tem que ser investigada. Não é? E não se punir a criança, principalmente compreendendo que a mesada deve ser um instrumento de educação. E é só isso. Mesada não pode ser usada como símbolo de status, como presente, e nem como manifestação de coação ou de punição. Nada disso. Então, essa é uma pisada clássica. Há outras inúmeras do tipo associar a mesada à realização de tarefas domésticas. É outra canoa furadíssima e os pais várias vezes escorregam nessa armadilha. Há uma porção de pequenos tropeços que seria recomendável que os pais evitassem. Sempre considerando aquilo que eu estava dizendo há pouco, é só uma maneira. Agora, é preciso dizer também que quando a mesada é bem conduzida, ela traz excelentes resultados. Ela educa. Ela educa. Compreendendo também, desde o elementar, Lucila, mesada a gente só deve dar à criança depois dos 11 anos. Depois dos 11? Ótimo. Quanto? Como é que se define a quantia? Como é que se decide as regras? As regras, assim, né? Se é semanada, se é mesada. Antes dos 11 anos, a criança não tem maturidade para compreender a noção de mês. Esse é o problema. Não adianta você falar para uma criança de 8 anos, olha, está aqui a grana da sua mesada para durar até o mês que vem. Ele pode gastar tudo no primeiro dia. E quase certo. Porque e aí dá confusão com os pais. Né? Claro, os pais não entendem. E aí cortam a mesada porque ele não sabe administrar o dinheiro. Bom, em primeiro lugar, vamos deixar claro que se ele soubesse administrar as finanças, não precisava de mesada. Né? É exatamente porque ele está aprendendo a fazer isso e que ele vai recebendo a mesada, porque é, de novo, um instrumento de educação. Então, antes dos 11 anos, o que se dá é uma semanada. Muito bem. A quantia a ser dada, como não é o 11º mandamento, é só uma recomendação que eu costumo fazer aos pais, calcada na experiência nesses anos todos, é de R$1 por idade por semana. Isso até os 11 anos funciona bastante bem. R$1 por idade por semana. Então, uma criança de 9 anos, de acordo com essa regrinha, poderia receber R$9 por semana. Não é? De 11, que você falou que a partir de 11 é o ideal. A partir de 11, a mesada, para efeitos desse cálculo, ela sofre alguma alteração. Porque na medida em que eles vão entrando na adolescência, o número de compromissos sociais aumenta muito. Né? Surgem os primeiros namoricos, a necessidade de dar presentes para os primeiros grandes e eternos amores da vida da gente, as saídas para lanchonetes e cineminhas, etc., aumentam. Isso implica num outro cálculo da quantia dada, que nunca deve ultrapassar muito entre R$2 e R$3, mais uma vez por idade por semana. R$2 e R$3 por R$2 a R$3, é. Então, uma criança de 11 anos, por exemplo, poderia receber R$11
vezes 3, R$ 33 por semana, dado no mês, apenas para que os pais façam o cálculo.